Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre polaridade das moléculas. É bem tranquila essa aula, porque vocês já estudaram a formação das moléculas, já estudaram as ligações, já estudaram a geometria das moléculas. Então, por que estudar polaridade? Lembra que quando a gente começou a estudar as substâncias moleculares, a gente estava em busca do que fazia com que cada substância fosse bem diferente da outra? Por que o óleo e a água não se misturam? Por que, embora sejam substâncias moleculares, o açúcar, a sacarose, é sólida nas condições de temperatura e pressão ambientais, a água é líquida, o CO2 é gasoso? O que está acontecendo com essas moléculas que tornam elas tão peculiares enquanto substâncias? Não dá só para definir que é uma substância molecular e definir suas propriedades? Não. Vamos investigar. Então a gente falou a aula passada de geometria. E a gente entendeu que as nuvens eletrônicas, as regiões eletrônicas vão se repelir, fazendo com que essa molécula tenha um desenho no espaço, uma geometria peculiar. Hoje a gente vai ver polaridade. O que é polo? Quando a gente pensa em polo, a gente pensa em diferenças, né? Ah, polarizei. Ah, ou as eleições foram polarizadas. Então a gente está notando que a gente tem diferentes critérios, né? Ah, o norte votou em tal partido, o sul votou em tal partido. Então a gente viu que houve uma separação. Quando a gente fala em polaridade nas moléculas, a gente pensa em elétrica, a gente pensa em cargas. E a gente pensa naquilo que é mais mobilidade dentro da molécula, que são as nuvens eletrônicas, que a gente está tratando disso desde os modelos atômicos. Então a gente está olhando a polaridade como sendo exclusivamente um cabo de guerra entre as nuvens eletrônicas, para que essa nuvem eletrônica se sinta atraída por um lado ou por outro lado da molécula. E quem vai atrair essas nuvens eletrônicas? Aqueles elementos da molécula que são mais eletronegativos. Então vamos dar uma recordadinha aqui, ó. Quanto mais eletronegativo, maior essa força que esse elemento vai ter para puxar esses pares eletrônicos da ligação. Então, se a gente vê os elementos mais eletronegativos aqui no canto da tabela, o flúor como mais eletronegativo, a gente lembra daquele nosso macete para lembrar dos mais eletronegativos, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital, com o flúor mais eletronegativo, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Então vamos entender, se numa ligação eu tenho flúor, ele está puxando os pares eletrônicos. Se ele está disputando com o oxigênio está perdendo o cabo de guerra para o flúor. Se eu tenho oxigênio e não tenho flúor, e esse oxigênio está ligado com o cloro, é o oxigênio que agora está ganhando. Então a gente tem que olhar os ligantes, a parceria deles com a nuvem eletrônica e ver se isso gerou um polo, se gerou essa concentração de elétrons dentro de uma só região. Aí eu polarizei essa molécula. Vamos entender. Então, o que a gente vai olhar aqui são os átomos com maior eletronegatividade. Ó, eu coloquei a escala para a gente dar uma revisada, uma recordada. E a gente pode pensar em ligações covalentes apolares. Quando isso vai acontecer? Quando não existir polo apolar. Bom, se não existiu polo é porque não houve diferença. Se não houve diferença, eu estou entendendo essa parte cinza aqui, ó, como a nuvem eletrônica. Dá para perceber que ela está igualmente distribuída ao longo da minha molécula, ao longo da minha ligação? Então, quando é que isso vai acontecer? Quando os ligantes que estão disputando o par eletrônico, ó, têm a mesma eletronegatividade. Eletronegatividade muito parecidas dão polos muito pequenos. E a mesma eletronegatividade, ou seja, o mesmo ligante, não tem disputa entre esses pares eletrônicos. Então a gente pode perceber, ó, o exemplo que foi dado aqui,
H2. Então, se eu tenho uma molécula de hidrogênio, eu sei que essa ligação que está sendo feita entre o hidrogênio e o hidrogênio, a gente vai chamar de apolar, não tem polo. Vamos ligar outras coisas. Vamos fazer uma ligação entre o hidrogênio e o cloro. Então, o que está acontecendo aqui? O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, a nuvem eletrônica vai ficar muito mais perto do cloro do que do hidrogênio. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma ligação covalente, que está compartilhando os elétrons, só que eu fiz uma ligação polar. Tá? Eu polarizei a nuvem eletrônica, ou seja, ela ficou muito mais perto do cloro do que do hidrogênio. E aí a gente tem que representar isso acontecendo. Então a gente fala assim, ó, se uma ligação covalente ela é polar, é sinal que vai ter os polos determinados. Então o que a gente vai entender? Uma região da ligação vai ficar negativa e uma região da ligação vai ficar positiva. A gente vai usar esse símbolo de delta, ó, esse delta minúsculo, para representar esses polos. Então, quando isso aqui aparecer representado numa ligação, é sinal que eu criei nessa ligação um polo negativo e um polo positivo. Quem é negativo? Quem é negativo é aquele mais eletronegativo que vai atrair os elétrons dessa ligação. Tá difícil, certo? Ó, encarei a nuvem indo para quem gosta mais de elétrons. Quem gosta mais de elétrons? Quem é mais eletronegativo. E aí, a gente vai entender que se eu tenho uma ligação covalente polar, eu criei um vetor. Esse vetor vai ajudar a gente a definir dentro de uma estrutura quem vai gerar uma molécula polar ou uma molécula apolar. Ó, a gente está falando em ligação. Então, as moléculas possuem ligações. Aí eu vou verificar, essa ligação é polar ou apolar? Ah, é polar, porque os ligantes são diferentes. Se ela é polar, tem um polo negativo, um polo positivo. Aí eu vou pegar e desenhar um vetor, que eu vou chamar de vetor momento dipolar, ou vetor dipolar. Esse vetor, ele vai ter a orientação, ó, da ligação. Então, se a ligação você escreveu assim, na horizontal, o vetor a gente vai ter que ter essa orientação aqui na horizontal. E como é que vai ficar o sentido desse vetor? O sentido desse vetor, a ponta da seta, vai sempre ficar para o negativo. Entenderam? Então, vou para minha ligação. Ah, a ligação é polar. Quem é o negativo? Ah, o negativo é o cloro. Ah, o positivo é o hidrogênio. Ah, como é que está escrito essa ligação? Ah, essa molécula é linear. Olha, já vamos olhando essa geometria. Essa molécula é linear. Ah, se ela é linear, eu vou desenhar ela assim, horizontal, certo? Então, eu vou expor um vetor aqui na horizontal com sentido no nosso polo negativo. Vou chamar esse vetor de momento de polo. Então, ó, vetor com uma setinha em cima, tá vendo? Esse mi, né? Com uma setinha em cima, mostrando que esse é o vetor dessa ligação. Tudo bem? O que eu tenho? Eu tenho agora caráter de ligação, né? Vamos pensar. Ah, se não tiver vetor, ó, o vetor for igual a zero, é apolar. Se tiver vetor, eu não preciso saber qual é o valor do vetor, mas eu preciso saber se ele existe ou não. Ah, existe. Existe porque um é hidrogênio e o outro é cloro. Existe o vetor? Tem diferença? Existe. Então, ele é diferente de zero. E se o H estiver ligado com o flúor? Também ele é diferente de zero. Mas dá para sacar que o cloro e o flúor têm eletronegatividades diferentes.
O flúor é mais eletronegativo. Então, ele está puxando mais a nuvem. Esse vetor deve ser maior. O H com Cl é um vetor intermediário. E o H com H nem existe vetor. Então, se eu estou olhando uma ordem crescente de caráter, de polaridade, eu posso dizer assim: a ligação do HF é mais polar do que a ligação com HCl, do que a ligação com H e H. Tudo bem? Bom, agora a gente já sabe fazer a polaridade da ligação. A gente vai entender como é que a gente vai fazer a polaridade da molécula inteira. Então, o que a gente vai ter que perceber? Juntar na molécula todas as ligações que eu tenho e ver qual é o resultado da soma dessas ligações. Olha que fácil. Vamos supor que na minha molécula eu só tenha dois átomos, dois ligantes. Então, a própria polaridade da ligação já indica qual é a polaridade da molécula. Vou dar um exemplo. H2, a molécula é apolar, porque a ligação é apolar. O2, O com O, não tem polo aqui, a molécula é apolar. N2, também não tem polo aqui, apolar. Cloro, apolar. Então, todas essas moléculas não têm uma polaridade. A nuvem eletrônica se distribui da mesma forma. Agora, vamos pensar. Se eu tiver moléculas com dois átomos e esses dois átomos forem diferentes, eu já vou começar a entender que vai existir um polo. Então, o polo, ó, o vetor, o polo da minha ligação, como só tem uma ligação, é o próprio polo da molécula. HCl, a ligação é polar, então o cloreto de hidrogênio é polar. A substância, a molécula é polar. O HBr faz uma ligação polar, então o brometo de hidrogênio é polar. Ó, eu estou estendendo o conceito da ligação para a molécula, já que só tem dois átomos essa molécula. CO polar, NO polar. Viu uma molécula, só tem dois átomos, esses dois átomos são diferentes, eu tenho uma molécula polar. Viu uma molécula, só tem dois átomos, esses dois átomos são iguais, eu tenho uma molécula apolar. Bom, e quando a molécula tiver 3 ou mais átomos? Lembra do vetor que a gente fazia em cima de cada uma das ligações? A gente vai ter que entender a soma desses vetores. Se a soma dos vetores for igual a zero, ou seja, se os vetores se cancelarem dentro da molécula, eu falo que a molécula é apolar. Se a soma dos vetores for diferente de zero, ou seja, existir uma resultante, eu falo que a molécula é polar. A soma desses vetores é o vetor momento dipolar resultante, certo? Ou seja, o que eu tenho quando eu coloco toda essa nuvem na mesma molécula? Vamos perceber. Olha o caso do CO2. Tem 3 átomos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Analisar cada ligação. A ligação entre o C e o O é polar, porque eles têm diferentes eletronegatividades. A ligação entre o C e o O é polar, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, ó, para essa ligação eu venho aqui, ponho o polo e desenho o vetor. Agora eu vou ver a outra ligação, ó, C com outro O, também é polar. Só que esse vetor é apontado para o outro oxigênio. Olha o que eu tenho, ó. Um vetor que aponta para um oxigênio no sentido horizontal. Por quê? Porque essa molécula é linear, a gente já viu o capítulo passado, né? A aula passada. Outro vetor que aponta para o outro oxigênio, também no horizontal. Eu tenho dois vetores
do mesmo tamanho. Por que do mesmo tamanho? Porque estão ligados com o mesmo cara, ou seja, a eletronegatividade aqui é a mesma. Então, eu tenho vetores do mesmo tamanho, na mesma direção, só que em sentidos opostos. O que que acontece? Esse vetor cancela esse. Eu não tenho uma resultante. Eu tenho uma molécula apolar. Olha o que é mais legal do CO2. As ligações são polares, mas a molécula é apolar. Certo? Ó, cloreto de berílio. A resultante é 0, a molécula é apolar. Ácido cianídrico. Vamos ver esse caso? Ó. H com C. A eletronegatividade é maior no carbono. Faço o vetorzinho virado para o carbono. C com N. A eletronegatividade é maior no N, no nitrogênio. Faço o vetorzinho virado para o nitrogênio. Agora, ó, eu tenho dois vetores na mesma direção, horizontal, só que no mesmo sentido. Eles não vão se cancelar, eles vão se somar. Então, a resultante vai ficar toda aqui, vai ficar um vetor enorme, ó, no sentido do nitrogênio. Então, se a gente olhar uma nuvem eletrônica em cima do CHN, o que que eu vou notar? Que essa nuvem está muito mais direcionada para o nitrogênio, porque ele é o mais eletronegativo de todos esses três. Então, não tem jeito de cancelar essa nuvem. O nitrogênio nessa molécula traz essa nuvem todinha para esse lado. Então, teve uma resultante. Ó, esse vermelho, esse vetor vermelho, é o vetor resultante. O jeito de eu demonstrar que o vetor resultante existe é colocando o vetor resultante diferente de 0, certo? Então, eu tenho uma molécula polar. Então, cancelei o vetor? Apolar. Não cancelei o vetor polar. Olha como a geometria influencia. Aqui eu tenho a água. Então, H2O, eu vi na aula passada que é angular. Lembra que tem mais uma nuvem eletrônica aqui em cima que joga essas duas ligações para baixo, montando um ângulo aqui? Vamos colocar os vetores? Ó, H com O. O oxigênio é mais eletronegativo, pá. Subiu um vetor, mas esse vetor tem que ficar na direção da ligação. Ou seja, ficou inclinado. O outro vetor também ficou inclinado. Dá para perceber que esses dois vetores de polo ficaram inclinados, não estão na mesma direção? Se eles estivessem na mesma direção, eles iam se cancelar, porque o sentido era oposto. Mas não, eles estão inclinados. Então, vamos pensar. Como a gente já viu o vetor, a gente entende que se eu estou fazendo uma força, ó, no oxigênio, nesse sentido e na direção de subir, é como se eu pensasse assim: se isso aqui fosse físico, fosse material, empurrar o oxigênio com essas forças nessa direção e nesse sentido, faria o oxigênio se movimentar para cima, não faria? Então, como é que eu vou entender a resultante? A resultante vai ser na direção de empurrar esse oxigênio. Eu desenhei isso aqui com os vetores de cada ligação. Então, esse vetor resultante está mostrando para mim que a nuvem eletrônica vai ficar aqui, ó, na beira do oxigênio. Todos os elétrons dessa molécula vão se concentrar aqui em cima, na ponta desse vetor. Isso vai trazer para a gente a coisa mais importante na química, que é a molécula de água. Pessoal, podem esquecer o nome de vocês, mas não esqueçam que a molécula de água é angular e ela é polar, muito polar, certo? Se a molécula de água é polar, a substância água é polar. Como assim, Rosana? Se você abrir a torneira
e deixar a água escorrendo e aproximar um ímã desse filete de água, essa água vai se aproximar desse ímã dependendo do polo dela, certo? Então, isso é característica importantíssima para saber que a água é líquida, que a água é solvente universal. A gente tem coisas que vão levar a gente a entender por que o óleo não mistura com a água, por que a água é diferente das outras substâncias, certo? Então, essa peculiaridade, essa geometria que leva à formação de um polo na molécula de água, faz com que a molécula de água seja polar e a substância água seja polar, é importantíssima para a gente, tá bom? Aqui a gente tem outros exemplos de polos que se cancelam, outros exemplos de polos que não se cancelam. Ó. Olhando essa molécula, a gente está olhando o oxigênio aqui em cima. Poxa, o oxigênio adora elétrons. Eu tenho quase certeza que se tiver uma nuvem eletrônica aqui, vai estar perto do oxigênio. E é isso que a nossa representação mostra. Então, essa molécula não tem jeito de ser apolar. Esse oxigênio aqui, ó, atrai todos os elétrons. Então, muitas vezes, a gente olhando a substância, mesmo sem demonstrar, a gente pode concluir aonde está essa nuvem eletrônica. Então, ó, aqui, o nitrogênio é o cara mais eletronegativo desse rolê. Então, o nitrogênio, ele tende a puxar os elétrons. Se essas ligações estivessem no mesmo plano, esses vetores iam se cancelar. Mas a gente viu que a amônia é piramidal nas outras aulas. Ou seja, esses vetores vão fazer com que a nuvem esteja na direção do nitrogênio, ó, e que essa molécula seja polar. Certo? Metano. Metano gasoso. Eu tenho 4 ligações com o hidrogênio numa geometria que a gente conhece como tetraédrica. Lembra das 4 bexigas amarradas com um nó? Uma bexiga cancela a outra bexiga cancela a outra. Então, esses vetores são cancelados 2 a 2. Então, essa molécula é apolar. Dá para perceber, né? No centro da molécula eu tenho mais eletronegativo. A nuvem vai estar distribuída por igual aqui. Se eu trocar um ligante desse por um cara mais eletronegativo, eu já tenho essa nuvem aqui passando para ser polar, essa molécula passando a ser polar. Então, o lance da eletronegatividade é a coisa mais importante, ó. Tá vendo? Se eu tenho 2, continua sendo apolar, porque se cancela. Eu coloquei aqui, ó, uma fichinha de resumo. As geometrias, como a gente tem que desenhar as moléculas principais, como que esses vetores ficam, se vai ter resultante ou não, e qual é a conclusão que a gente chega. Certo? Então, por hoje, pessoal, é a nossa aula, tá bom? Beijo!